ela é uma das alunas da minha turma de graduação, então nós estudamos juntas na UFRJ e foi uma turma muito feliz, a minha turma, porque dela saíram 4 doutores e a Vanessa é uma delas e eu sou a outra delas, e aí tem mais outras 2 delas. Porque somos em 4 mulheres doutoras nessa turma, eu não lembro se tem um homem doutor, Vanessa, acho que não, né? Não lembro. Olha, eu, você, Camila, Aline... Isso, 4 mulheres que eu lembro até agora, né? Ludmila está no mestrado. É uma turma de ouro, assim, né? E é bacana o que aconteceu na nossa turma, é que além da gente ter ido para a pós-graduação, cada um na sua área de interesse, construímos amizades muito, muito queridas. E a Vanessa é uma amiga, então a gente já se conhece, Vanessa. Que é isso, gente? A gente já se conhece, Vanessa, não sei se você percebe, se você lembra, mas desde 2013. Então nós temos 14 anos. Na verdade, é 2003, né? 2003, é verdade, 2003, é verdade. Gente, é o sol, gente, é o sol. Meu cérebro conseguiu. De matemática, não, a gente é professor de história. Nosso papo é com séculos. A história realmente não faz gente ontem. Isso, todos os clichês em uma só pessoa, eu. Então, a Vanessa, já na graduação, ela começou a se especializar em antiguidade como eu, só que ela é da turma de Grécia e eu sou da turma de Roma. Pois obrigada, eu quero amizade. Pronto, já estão falando que querem sua amizade aqui. Esse povo aí de Roma. Era sempre assim, eu sofria bullying na graduação porque eu ouvia esse povo de Roma sempre. Bom, então é muito gostoso estar entre amigos, porque acho que tudo fica mais leve e é também um outro lado da pesquisa que a gente quer também dividir com vocês. Nós fazemos alguns amigos, eu ia falar muito, mas é errado. Nós fazemos alguns amigos e muitos conhecidos. Então a Vanessa está no grupo dos amigos, né? Ela estudou desde a graduação, eu nem vou olhar o que ela está fazendo. Ela estudou na graduação, mestrado e doutorado no mesmo programa, no mesmo curso que eu, lá na UFRJ. E hoje ela é professora da rede básica, né, Vanessa? Isso mesmo. Além disso, ela é pesquisadora associada do Laboratório de História Antiga da UFRJ, é uma das organizadoras, da comissão organizadora do ciclo do Laboratório de História Antiga, né, do ciclo LIA, e é minha amiga. Acho que o currículo é esse. Então eu vou passar a palavra para a Vanessa. Vanessa, a gente está te ouvindo muito bem, não tem nenhuma bomba prestes a explodir como na semana passada. E a fala é toda sua, tá bom? Somos todos seus. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer, né, à universidade, a minha querida Irã. A gente realmente se conhece desde 2003 e, nossa, era um tempo muito diferente, a universidade era outra. A gente pegou um período na UFRJ e eu pressuponho que a maioria das universidades também passavam por esse momento em que havia um sucateamento muito grande. Nós não tínhamos professores, algumas vagas não haviam professores para trabalhar e muitos colegas não conseguiam se formar. E nós pegamos o primeiro momento em que a universidade pública respirou. Nós experimentamos aí ao longo de uns 10, 12 anos de excelentes avanços no ensino público e eu, a Irã, tantos outros colegas de laboratório, não só de antiga, mas de outras áreas, encontramos esse terreno fértil e aproveitamos essa oportunidade. Falo isso sem falsa modéstia, porque quem está dentro de uma universidade pública sabe o perrengue que é. Como que a gente tem muitos desafios, não só em casa, com a família, quem tem filhos, quem tem que se sustentar, trabalhar e estudar junto. Então, assim, era bem difícil. E nesse terreno fértil que a universidade ganhou um pouco de fôlego, nós chegamos e desenvolvemos cada uma a nossa pesquisa. E a Irã sempre foi isso, tá, gente? Sempre foi esse docinho de coco, essa amiguice, querendo ajudar todo mundo. Só a única coisa que ela foi com esse pessoal enrolando, mas tudo bem, ela está perdoada. Obrigada, querida, pelo convite. Eu vou compartilhar a tela com vocês. A Irã, eu tomei a liberdade de fazer uma coisa diferente. Opa! Eu pensei o seguinte, você me pediu, vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Sim. Beleza. Você me pediu, Irã, para falar a respeito do meu tema de doutorado, esclarecer para eles como funcionava a minha pesquisa e tudo mais. Está todo mundo vendo a apresentação? Tá sim, tá ótimo. Beleza.
Mas eu resolvi fazer o seguinte, antes de entrar no tema propriamente da pesquisa, eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha trajetória e dar um pouquinho de atenção à monografia. Por quê? Eu não sei vocês, né, se todos vocês vão seguir a carreira acadêmica, mas independente se farão ou não mestrado e doutorado, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, vocês farão. Isso é o trabalho mais simples que um historiador pode fazer. Então, eu resolvi dar um pouco de atenção para a minha monografia, por ser um tema pequeno, por ser um tema simples, a estrutura de uma monografia, para vocês entenderem esse fio condutor, e a partir daí a gente cai para o doutorado. Porque eu penso que se eu for direto para as discussões, cair direto na teoria, na metodologia, lá no doutorado, talvez alguns de vocês que estejam começando essa caminhada fiquem um pouco perdidos. Tudo bem? Ótimo. Beleza. Bom, e aí o que nós teremos? Como iniciar uma pesquisa, a área de Antiga, que eu suponho que a Irã já deva ter falado com vocês um pouquinho, os desafios de trabalhar com Antiga no Brasil, minha parte de graduação, mestrado e doutorado, e como se desdobrou a pesquisa do doutorado, tá bom? Bom, e aí eu gostaria de começar com a citação do historiador, né, Mark Bloch, famosíssimo da Escola dos Análises. História é o estudo do homem no tempo. E, meus queridos, não importa os temas que vocês vão estudar, se serão em antiga, se serão em moderna e contemporânea, vocês precisam sempre ter ciência de que vocês estão estudando homens que agiram em determinado período histórico, em determinado lugar. Essa ciência, né, essa presença a esse fato, faz com que a nossa pesquisa sempre fique focada, direcionada, para entender esse homem dentro do seu contexto histórico e não cometer anacronismos. Eu acho que o pior erro que um historiador pode cometer é ser anacrônico, é projetar determinadas estruturas no período anterior e que não existiam. Mas não perder de vista que mesmo não sendo anacrônico e não devemos ser anacrônicos, nós não podemos esquecer que toda a história é história do tempo presente. Então, tanto a minha monografia, quanto o meu mestrado, quanto o doutorado, a pesquisa da Irã, as pesquisas que vocês desenvolverão, os livros de outros historiadores que vocês lerão, mesmo que não seja anacrônico, não deve ser anacrônico, as motivações são sempre presentes. O que leva você a estudar gênero, o que leva você a estudar política, relações entre países, relações diplomáticas, relações homoafetivas, não importa. O que leva você a estudar qualquer coisa, salvaguardar as devidas proporções, os devidos conceitos históricos agregados a cada período histórico, ainda assim é uma questão que só pertence a você. E foi Mark Bloch, junto com os seus pares, né, que fundou a História Problema, que trouxe a questão de o que interessa para a gente, interessa a partir de uma pergunta. Então, olhar para o passado com perguntas que nos interessam enriquece muito mais. Nunca se esqueçam disso, tá? Não façam uma história narrativa, não façam uma história factualista, não se prendam a datas. Datas não significam mais nada em escola. Datas são marcos temporais para não cometermos erros. Falar que a Revolução Francesa foi em 1500 ou foi ontem, né? É para isso que serve o marco temporal. Mas fora isso, não se prendam a esse factualismo, a esse narrativismo, não se prendam às histórias dos grandes homens. Tragam questões que fazem ressonância no cotidiano de vocês e que vão contribuir com a sociedade e se calcem para não cometer anacronismos, tá? Bom, e aí como iniciar uma pesquisa, né? Geralmente a partir do quarto período, pelo menos na universidade que nos formamos, no quarto período você já fez pelo menos metade do chamado ciclo básico, um pouco de história do Brasil, história da América, já fez as antigas, tá, em medieval, talvez até em moderno, já, além de mundo contemporâneo. E você meio que já experimentou cada uma das áreas. Não gosto de América, Brasil, gosto só de Brasil contemporâneo. Você já sabe mais ou menos o que te agrada e o que não te agrada e as questões que te interessam. Nesse sentido, é sugerido que a partir do quarto período você ingresse dentro de algum laboratório de pesquisa e estudando um tema que você goste. Por que um tema favorito seu, né? Porque a pesquisa, gente, ela acompanha o tempo inteiro a graduação e para aqueles que fizerem uma formação continuada, vai acompanhar no mestrado e no doutorado. Se você estuda alguma coisa que você não gosta ou tem pouca afinidade, me desculpem o termo, mas você vai encher o saco da pesquisa logo. A pesquisa não vai render. Em alguns momentos, a Irã com certeza já passou por isso, e eu também passei, muitos colegas passaram,
Tem alguns momentos que a pesquisa estaciona. Você não vai para lugar nenhum. A pesquisa parece que ela trava. E por mais que você leia, por mais que você pesquise, por mais que você mexa na documentação, dá aquele branco. E aí você, mesmo amando aquele objeto, já não aguenta mais vê-lo. Agora imagina se você não amasse. Então, ame o seu objeto de pesquisa, tenha verdadeiro tesão pelo que você está pesquisando, porque quando você passar por esses momentos de marasmo na pesquisa, de dificuldade, de não encontrar documento, de não encontrar bibliografia, do professor não responder um e-mail, do outro professor que você descobriu lá no livro e mandou mensagem, nunca vai te responder as mensagens, de você não conseguir ver. Quando as coisas começarem a dar errado, em algum momento elas dão, mas depois elas voltam a dar certo, você resiste, tá? Isso é o mais importante. Ingresse num laboratório de pesquisa ou num grupo de estudos, eu não sei como vocês chamam por aí, na UFRJ Laboratório. Eu e a Irã ingressamos no laboratório de História Antiga, onde tinha professor de Egito, de Grécia, de Roma, de diversas áreas. E de acordo com a nossa afinidade, e aí eram vários professores de Grécia, no meu caso, ela tinha algumas opções também, com Roma, e aí ela escolheu a professora que ela tinha afinidade e eu escolhi o professor que eu tinha afinidade. Também de acordo com as linhas de pesquisa de cada um desses professores. Tinha uma professora de Grécia que lidava com questão funerária. Eu queria trabalhar com educação. Então eu já sabia que eu não poderia trabalhar com a professora. Eu até poderia trabalhar com a professora que trabalha com questões funerárias. Mas o tema dela principal é religião. Não era a ver com formação do cidadão. Coisa que o professor que eu escolhi trabalhava em esporte, formação do cidadão ateniense. Então, conheçam as linhas de pesquisa dos professores de vocês, conheçam o laboratório de pesquisa do professor de vocês e conversem com esse professor. Você vai ter que ter uma relação transparente com ele até o final da graduação. Tá? Tenha uma relação transparente, informe sempre o estado da sua pesquisa. Isso vale para qualquer período histórico. Se você for trabalhar com América pré-colombiana ou se você for trabalhar Brasil, golpe de 64. Tá? Se a sua universidade ou a sua área de estudo não tiver um grupo de pesquisa, outras universidades possuem. Localize esses grupos, entre em contato com o professor que você tem afinidade, que você sabe que pesquisa o seu tema, e comece a trocar figurinhas, gente. Mandar e-mail não cai a mão de ninguém. Manda e-mail, pede ajuda, pede bibliografia, fuça mesmo, porque a gente acaba encontrando professores maravilhosos em vários lugares, não só do Brasil como no mundo, e que estão super dispostos a ajudar, tá? Até aí, tudo bem? Tá legal? A área de antiga é uma área que, durante um tempo, ela foi difícil de trabalhar. Na década de 80, década de 90, eu e a Ida éramos meninas lindas, né? Só entramos em 2003. Mas isso mudou. Como eu falei, nós pegamos um momento de grande florescimento da universidade pública de qualidade. E a partir, então, dos anos 2000, mais ou menos, um pouco antes, nós começamos a ter um grande desenvolvimento da área. Ou seja, a documentação que antes era pouquíssimo traduzida, agora está fartamente disponível na internet, inclusive. Não só em livro, não só em documento escrito, mas também em internet. Existem portais inteiros de museus, bases catalográficas, que vocês podem ter acesso. Tá? Se antes nós tínhamos pouca bibliografia em português, agora nós temos muita bibliografia traduzida de diversos autores. Tá? Além disso, nós temos a distância geográfica dos sítios. Não é fácil chegar à Grécia, não é fácil a Irã chegar em Roma, não é fácil nós nos deslocarmos do nosso país com todos os problemas que nós estamos enfrentando, especialmente agora, por conta do cerceamento da universidade, que todos vocês têm acompanhado. Mas ainda assim, essas documentações disponíveis na internet publicada diminuem essa distância. Então é muito fácil hoje eu ter acesso ao mapa, ao sítio, a planta de um sítio arqueológico, traduções direto da filosofia aristotélica, platônica, ter acesso aos discursos de Cícero traduzidos com uma boa tradução. Então a distância geográfica deixou de ser um problema, tá? O idioma ainda é necessário, vocês precisam ter o domínio de pelo menos uma língua, ou inglês. O inglês é a maioria, tá? Mas pelo menos, se não for o inglês, o espanhol, e para aqueles que desejarem aprofundar mais, francês ou italiano, tá? Pelo menos uma noção. Fazer um francês instrumental, ou italiano instrumental, inglês instrumental, para vocês conseguirem aumentar a bibliografia. Se hoje em português nós já temos muitas coisas, em inglês tem 3, 4 vezes mais. E ler uma língua estrangeira, mesmo que uma única língua estrangeira, já abre um leque de possibilidades muito grandes de análise historiográfica, tá? E se no passado tinham poucos eventos, hoje tem muito.
né? A UFRJ faz anualmente o ciclo de debates de história antiga, a Universidade do Maranhão faz também. Nós temos várias universidades públicas espalhadas, fora as particulares, que fazem eventos específicos de história antiga ou grandes encontros de história que têm grupos temáticos. Aí você tem o grupo temático de antiga, tem evento na Faculdade de Letras, letras clássicas, que seria latim e grego. Então, hoje você pode conversar com todo mundo, você pode trocar figurinha. É possível, eu estou no Rio de Janeiro e vocês aí fazemos uma conferência. Então, pesquisar a história antiga hoje não é mais tão difícil, tá? Não se desanimem se aquele colega de Brasil falar que é difícil fazer história antiga no Brasil, tá bom? Bom, isso tudo eu já falei. E aí, como eu disse, eu ingressei no quarto período pelo Laboratório de História Antiga. O meu professor, que foi meu orientador ao longo de toda a minha carreira acadêmica, foi o professor doutor Fábio de Souza Lessa. Ele se especializou em História das Mulheres, então todo o trabalho dele tem uma base teórica de gênero. E os dois eixos temáticos dele são, primeiro, a história das mulheres, as histórias das esposas femininas, das esposas atenienses do período clássico, e a história do esporte na Atenas clássica. Então ele pesquisa o cidadão e as mulheres de uma determinada camada social. Pois bem, me interessava trabalhar com a educação, e como o esporte fazia parte da educação grega, conversei com ele e participei do laboratório então. Tá? E qual era o meu problema? Qual era a minha grande pergunta, né? Como era a educação grega? Era essa a minha pergunta. Eu não tinha mais nada além disso. E aí, ao conversar com o Fábio, a primeira coisa que ele disse, você precisa recortar. Porque a educação grega é muito ampla. Pode ser Atenas, Esparta, Tebas, pode ser período clássico, período helenístico, pode ser período arcaico, período micênico, a gente pode falar de educação lá em Troia. E aí? Né? Nos poemas homéricos. E aí? Recorta, vamos lá. E aí começou todo o meu trabalho. Eu fiz um esqueminha para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é tão amplo uma única temática. Como era a educação grega? Essa era a minha pergunta, porque eu sempre gostei da área de educação, esse é o meu tema, é a minha paixão, e aí vamos lá, como é que isso se refletia na antiguidade grega? Eu poderia trabalhar com modelos de educação, com educação ateniense, espartana cretense, educação feminina, educação masculina, educação infantil. Dentro da educação ateniense, por exemplo, podia ser educação ateniense feminina ou masculina, ou eu poderia trabalhar na educação feminina das esposas ou das prostitutas. Eu poderia ainda, dentro dos modelos de educação, trabalhar a parte aristocrática ou educação da população, e na parte aristocrática, feminina ou masculina. Então percebam quanto mais a gente recorta, mais novos leques de opção são abertos. Por isso é importante, quando o seu orientador, o seu futuro orientador, falar, recorta, está amplo demais, acredite que está. Eu achava que não estava, eu achava que dava para fazer a história da educação na minha monografia, e não era possível. E aí, atendendo as orientações, seguindo as orientações do Fábio, eu fui recortando cada vez mais, tá? E aí, quais eram as minhas documentações, qual era a minha metodologia, no que a minha pesquisa contribuiria atualmente, né, no momento que eu fiz a monografia, com os estudos de antiguidade. E a questão da referência é muito importante. Vocês vão se deparar ao longo da jornada, né, de trabalho de vocês, seja de pesquisa ou em sala de aula, que você possui muitos livros, muitas publicações sobre o mesmo assunto. Mas ao ler essas publicações, elas não tratam da mesma maneira sobre esse mesmo tema. Então vocês podem ter um livro que fala sobre educação grega, outro sobre educação grega, mas um vai falar da educação da população e o outro vai falar da educação da elite. Eles se complementam, porque em história não existe verdade. Em história existem o quê? Complementariedades, existem caminhos, novas perguntas. Eu posso olhar para o mesmo documento, fazer distintas perguntas e ele me dá novas respostas. Então, a referência, a contribuição que a minha pesquisa daria, no meu entender, naquele momento, para o ambiente de antiguidade no Brasil é contribuir para deixar mais informações a respeito dessa temática, da temática da educação, tá? E aí, ao ler Henri Marrou, que tem um livro sobre educação grega, né, me deparei com um suposto conjunto de atividades que era normativamente chamado de modelo de educação. Então, perceba, eu saí lá de educação grega, aí eu já estou caindo para modelo de educação. Olha como é que eu estou reportando. Percebi que os autores que escreveram sobre a educação grega constantemente se referiam a Platão e Aristóteles. Logo começaram as minhas indagações. Haveria um modelo? Quer dizer, olha lá que na minha primeira pergunta. Como era a educação grega? Olha quantas perguntas a partir daí já geraram. Haveria um modelo de educação na antiguidade grega?
Aristóteles e Platão escreveram sobre educação. Por quê? A educação era distinta para homens e mulheres? A educação era distinta entre cidadãos? Porque quando a gente fala cidadão, na Grécia a gente está falando do homem, né, maior de 18 anos, filho de pais atenienses ou de pais espartanos, depende da polis que você escolhe. Então percebe como eu estou afunilando cada vez mais a minha temática de pesquisa. E aí, depois de alguns recortes, algumas leituras, eu cheguei nesse seguinte modelo. Eu trabalharia a educação ateniense, a educação aristocrática, ou seja, dos bem-nascidos, os chamados kaloi e kagatoi, os belos e bons, tá? A educação dos homens, não das mulheres, e qual seria? Atenas, período clássico. Eu saí de como era a educação grega para como era a educação do homem ateniense bem-nascido no período clássico. Olha como ela ficou bem pequena. Aí você consegue trabalhar, tá? A minha principal documentação foram tratados de filosofia, né? As leis da República de Platão e a política de Aristóteles. Além disso, eu trabalhei com vasos. No final dessa apresentação tem algumas imagens para vocês verem. E o tema da minha pesquisa foi o modelo de educação do cidadão ateniense no período clássico. E olha como é que o título da pesquisa já diz absolutamente tudo que você vai ler naquele trabalho, né? É um modelo de educação. Então, eu não estou trabalhando outras educações. Eu estou trabalhando o modelo do homem de Atenas desse período. Todo título tem que ter o seu objeto, o tempo e o local. O tempo e o espaço. Lembrando a nossa citação lá de Mark Bloch, tá? Teoria. Teoria é uma coisa que muitos alunos têm medo, mas na verdade a teoria e a metodologia são os dois grandes braços que nos ajudam a efetuar uma pesquisa. Porque a gente pode ler muito, mas se nós não tivermos a teoria para embasar, vai ficar feia a minha frase, mas embasar teoricamente a pesquisa, dar suporte a essa pesquisa, e o método, que é como eu vou trabalhar, como eu vou manusear essa pesquisa, a pesquisa não vai para frente, ela fica senso comum, fica num lugar de fala muito comum e é facilmente desmontada. Então a minha teoria, naquele momento, foi identidade e alteridade, Tomás Tadeu, que fala a respeito do eu e do outro, né? E o conceito de educação. Toda vez que eu falo em educação, na minha pesquisa eu estava referindo ao quê? Tem educação segundo Paulo Freire, tem educação segundo Vygotsky, tem educação sobre uma série de teóricos só da área de pedagogia. Então eu escolhi um autor cujo conceito de educação não era anacrônico para o trabalho na antiguidade e aliei o conceito de identidade e alteridade, pois a educação no período da antiguidade a educação ateniense era um forte demarcador identitário. Quem conseguia cumprir esse modelo educacional que Aristóteles e que Platão narravam, né, na sua filosofia, tinha uma diferenciação em relação ao restante da população. Né, como eu falei, eu trabalhei com imagens, isso foi muito bacana. Ao final da apresentação vocês vão ver, porque é como se você cruzasse, né? O documento escrito, ele fala uma coisa, de acordo com as suas perguntas, mas o documento imagético, às vezes, traz informações que contradizem o que está escrito. E aí você, como historiador, tem que instrumentalizar essas duas bases documentais. Isso enriquece o trabalho de uma maneira, assim, absurda. Esse diálogo da arqueologia, trazendo os artefatos de cultura material, enriquece o nosso trabalho, e eu sugiro e sempre incentivo todos os alunos que conversam comigo da área de história a fazerem esse cruzamento, tá? Bom, qual foi meu método? A parte de imagem, eu utilizei a análise de Claude Callan. Então, nós tínhamos uma tabela, uma série de requisitos, né, de processos que nós tínhamos que cumprir para desmontar aquela imagem, perceber a mensagem, a suposta mensagem que aquela imagem traria. Na parte de documentação escrita, eu trabalhava com a semântica de Greymar, adaptada pelo professor Silvio Amarelo Cardoso, em que eu via determinados elementos semânticos e construía tabelas. E eu construí um corpus de imagem que tinha temática de práticas esportivas, de banquete, de caça, de pederastia, de letramento. Então, ao reunir todas essas informações, utilizando um método que fosse de acordo para uma natureza documental e outro método para outra natureza documental, esse documento passou a entregar as respostas que eu desejava. E aí eu montei a monografia, tá? O título final ficou esse: os modelos de paideia, que é a educação em grego, e de cidadania e suas representações na cerâmica ática do período clássico, né, em séculos V e IV a.C. Nesse trabalho, eu consegui falar da construção de um modelo de cidadania, de modelo de educação, como esses modelos apareciam na cerâmica, né, qual era a esfera da cidadania e da educação que era valorizada entre os gregos, porque algumas esferas, mesmo aristocráticas, eu percebi
que eram deixadas de lado. Eu vi até que ponto esses modelos alcançavam de fato a realidade ateniense, tá? E por que Platão e Aristóteles se debruçaram sobre essa temática em grandes tratados até hoje traduzidos e referenciados, tá? Foi uma pesquisa pequena, hoje eu vejo, na época parecia que não acabava nunca. Mas depois foi tranquilo, eu vi que foi um trabalho hercúleo, mas foi um bom trabalho para uma monografia. E aí a mágica acontece. Quando você está fazendo uma pesquisa, invariavelmente você encontra algumas coisas para continuar. É o bichinho, é a cachaça, gente, é uma cachaça. Pesquisa é uma cachaça. Desculpe, você fica viciado. E aí, estudando a educação formal, com a educação aristocrática, eu comecei a encontrar uma série de outras. Tem que pagar esse pessoal todo. Mas quem não tinha dinheiro para pagar? E o camponês, o ceramista, como é que esse pessoal se educava? E a documentação começou, eu fazendo a monografia ainda, a documentação começou a me entregar essa informação. E fui anotando, ó, Platão diz isso assim, assim, assado. Lá em Xenofonte tem isso. Eu comecei a anotar. Chegou no mestrado, o Fábio veio conversar, Vanessa, que você vai estudar e tal, já sabia. Agora eu queria educação informal. Como é que a população ateniense, não mais a população rica, bem nascida, se instruía. E eu tinha uma hipótese. Eu achava que era por banquetes públicos, através do teatro, dos festivais em honra aos deuses, e através da própria cerâmica, que eram objetos que circulavam naquela sociedade. E aí, novamente, novos problemas. Era possível educar a população através do teatro? O teatro servia como uma complementação desse modelo formal de educação? Que valores seriam vinculados no teatro antigo? Qual era o público-alvo desse teatro? Olha as perguntas soltas. Tá? E aí surgiu a minha pesquisa, Eduquemos o Grosseirão, análise do poder instrutivo do teatro na Atenas clássica, um estudo de caso, né, de Eurípides. E aí, vamos lá, você estava falando de banquete, de festival, aí você foi parar no teatro. É que eu estou resumindo para caber no tempo. O teatro, ele estava inserido, a prática teatral, ela estava inserida numa lógica muito maior, que eram os festivais em honra a Dionisos. Então, ao estudar o teatro, eu obrigatoriamente tive que estudar os festivais. Já cumpri. Os vencedores das competições teatrais, porque os autores de peça competiam entre si, ganhavam prestígio, participavam de banquetes e a informação circulava. Então, eu tive que estudar um pouquinho de banquetes. Tá? E eu escolhi Eurípides por quê? Porque dos três grandes trágicos que chegam até nós com peças completas, Ésquilo, Sófocles e Eurípides era o mais popular. Eu brinco, a Irã, você vai adorar essa. Eu brinco que Eurípides é o Manuel Carlos da antiguidade. Pronto. Por quê? O Ésquilo, gente, o Ésquilo fala dos grandes temas, são os atenienses, os gregos contra os persas, é um vocabulário rebuscado, é um teatro faustoso. O Sófocles já dá uma caidinha, começa a falar dos heróis, dos seus erros. O Eurípides, gente, é a enteada querendo pegar não sei quem, é a madrasta querendo pegar o afilhado, entendeu? É a esposa querendo se vingar porque o marido vai se separar, vai casar com a outra, ela vai matar a outra. É aquilo, é uma maldade total. E ele era muito popular por isso, porque a maneira de escrita de Eurípides era uma maneira popular. E ele trouxe muitas inovações ao teatro, né? Ele utilizou determinadas estruturas cênicas que os autores não utilizavam. Justamente por isso foi acusado de descer o nível do teatro, de tornar muito popular excessivamente. Então, se eu quero entender como o povo se instruía, eu não posso estudar um autor de tragédia que não fala para o povo, ainda que apresentasse para o povo. Não sei se vocês estão me fazendo entender. Claro. Pois bem, por isso escolheu Eurípides, tá? E por que as peças vencedoras dele? Eurípides escreveu mais de 100 peças. Porém, eu só estudei as vencedoras porque são aquelas que, por serem vencedoras, foram consideradas, dentro dos rolos de valores gregos, a correta. Seja pela banca julgadora, os juízes da competição, seja por aclamação popular. Então, não adiantava pegar uma peça de Eurípides que havia ficado em quinto, sexto lugar, até porque na antiguidade grega não tem essa de terceiro lugar, é primeiro lugar e acabou. Quem fica em segundo e terceiro é como se ficasse em décimo, tá? Então, eu peguei só as vencedoras porque aquelas foram consideradas não só pela audiência, mas pela banca julgadora como bons exemplos, como um bom trato da mitologia grega, daquelas histórias que circulavam por conta da tradição oral. Isso é fundamental, tá? Então, tem que haver uma coerência na sua escolha para a construção da sua pesquisa. Na parte de teoria, eu continuei com identidade e alteridade, porque em teatro, no palco, as personagens
traziam elementos que eram gregos e elementos que eram bárbaros, né, de outras realidades que não gregas, e a relação, a interação entre eles permitia se confirmar esses valores gregos e até questionar a própria ação grega, tá? O conceito de poder de José Carlos Rodrigues, porque o discurso teatral é um discurso que tem muito poder, e muitas mensagens, inclusive, contra o governo circulavam nesse texto do teatro, e um conceito que a Irã conhece muito bem, que é o de heterotopia, do Eduardo Story, que se você está trabalhando em teatro, você está trabalhando em espaço. E que espaço é esse de trocas? Que espaço é esse em que circula pessoas, ideias? Isso, gente, num trato muito superficial, tá? E aí, cheguei no doutorado. Fiquei apaixonada por trabalhar teatro, queria trabalhar teatro, e fazendo as minhas pesquisas de mestrado, esbarrei com esse livro, que é figurino, seria o figurino, a indumentária, na tragédia grega clássica. Essa é a tradução do título do livro. Eu estava na USP fazendo uma pesquisa, passei uma semana lá na biblioteca deles, e encontrei esse livro, queria copiar o livro inteiro, xerocar o livro todo, mas não podia. E, ao folhear o livro, eu percebi que a autora ela fez uma grande catalogação de como as personagens mitológicas eram representadas no teatro. Aí você vai falar para mim, caramba, mas então as roupas chegaram até hoje? Não, ela fez tudo baseado em cerâmica. Então, olha o problema. Eu tenho um ceramista, ou um pintor, ou alguém que foi ao teatro, assistiu uma peça, se é o próprio ceramista ou pintor, ele voltou para sua oficina, pintou vasos em que as cenas do teatro aparecem, não as cenas mitológicas, as cenas do teatro. E a gente percebe isso por conta justamente da roupa, da indumentária, que é uma indumentária de tragédia. E aí existe um gap entre o que é visto e o que é representado. E ela catalogou muitos vasos. Então tinha páginas assim, Atena. E aí ela tinha páginas inteiras de Atena, né, representada em cerâmica, na condição mitológica, e nas páginas seguintes, como a Atena aparecia na condição teatral. E tudo isso, gente, em cerâmica, em suporte cerâmico, para você comparar como o ateniense enxergava a representação de Atena enquanto deusa e a representação de um ator vestido de Atena. A gente vai ter Teseu, Perseu, Medeia, uma infinidade, e ela vai sempre fazendo esse trabalho comparativo. Como o ceramista apresenta quando não é em cena teatral e como o ceramista apresenta quando é uma cena teatral. E aí tem diferença. Eu fiquei louca com aquilo. Falei assim, gente, que pesquisa maravilhosa. Porque se essas representações são feitas, lá pergunta, se essas representações são feitas, eles estão partindo de um dado que é real. Mesmo que o ceramista resolva representar a Atena vestida com peplos, vocês verão aí que estão peplos, todo drapeado, de cores fortes e tudo mais, e logo em seguida um peplos branco, a informação continua comum, é um peplos. Então existe um dado que é real ali, e que está aparecendo nessa cerâmica. Será? Se a pessoa consegue olhar a peça, olhar o palco, identificar os personagens pelo figurino, pela indumentária, será que na vida real também é assim? Será que naquele momento, naquele período, um ateniense conseguiria olhar outro ateniense e saber que era um ateniense, que era um grego, que era um espartano, por conta da aparência que eles possuíam, por conta da roupa? Olha a pergunta. Tá? E aí, anotei tudo, porque eu tinha que terminar o mestrado, né? Anotei tudo no meu caderninho, tirei cópia do que deu. Então, voltei para o Rio, terminei a dissertação, e aí começaram as novas perguntas. Os gregos se vestiam de forma distinta dos bárbaros? Os gregos se vestiam de forma diferenciada para cada ocasião cívica? Então, se eu vou para um banquete, eu me visto de uma determinada maneira. Se eu vou para um festival, eu me visto de uma outra maneira. Se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu sou idoso, se eu sou jovem. Seria possível falar numa aparência grega? Seria possível falarmos de uma invenção da aparência bárbara pelos gregos? Então percebe como são várias perguntas, mas de alguma maneira a primeira é muito geral e a gente vai afunilando até chegar numa pergunta específica que vai ser a grande espinha dorsal de todo o trabalho, tá? E aí, a parte de teoria novamente. Quanto mais você avança no trabalho historiográfico, mais a teoria vai aumentando com você, tá? Então, mantive o conceito de identidade e alteridade do Tadeu, mas incorporei outros. Primeiro, etnicidade. Eu não consigo falar do bárbaro sem falar o que é o bárbaro. E o Todorov tem um trabalho maravilhoso, que é O Medo do Bárbaro, é um livro belíssimo, em que ele diz, ele faz
esqueci a palavra agora, mas é um grande caminho de construção desse conceito do bárbaro e fazendo uma analogia com o mundo contemporâneo, né? Falando a respeito do terrorismo, é genial. Então, o meu conceito de etnicidade, o meu conceito do que é considerado bárbaro, tirei do Todorov, tá? Para falar de alguma coisa que era representada, se eu estou me vestindo, eu escolho uma determinada configuração, né, uma determinada aparência, eu estou representando alguns valores. E o grego provavelmente faria a mesma coisa. Escolheria determinados valores, determinadas práticas e se representava nele. Então, o conceito de representação de Chartier era fundamental, até porque como isso vai se refletir no texto grego? Como vai se refletir na cerâmica grega, né? É uma representação, aquilo não é o real, é uma representação do real. Então, o Chartier era fundamental. O conceito de corpo, que é o grande suporte, né? Se vocês se olharem aí, vocês vão ver provavelmente nos altos, baixos, brancos, negros, com tatuagem, com piercing, vestidos de maneira mais social, de maneira mais despojada, mas todos possuem uma coisa em comum, o corpo. E eu escolho moldar o meu corpo. O corpo é mensagem, é o suporte por onde a minha mensagem vai ser representada no mundo. Então, o trabalho sobre aparências, sem ter um conceito de corpo, ficaria capenga, tá? E também eu senti a necessidade de cunhar, de construir um conceito de aparência, porque em toda a minha parte teórica e nas minhas leituras de moda, e eu tive muitas leituras de moda, eu não encontrei ninguém que definisse o que é aparência de uma maneira satisfatória para a minha pesquisa, tá? Tive que ler historiografia sobre a antiguidade grega, isso é óbvio, e o mais bacana da história toda é que, lendo, historiografia grega, lendo documentação, a ideia de uma aparência estava presente lá, mas de maneira subliminar. Então eu não encontrava historiografia aberta, farta, que falasse a respeito de roupa, que falasse a respeito de adereços. Era só catalográfico, era murchado. Fulano de tal, nessa época era muito comum usar o corpete. Nessa época é datado, é factualista, era cansativo. Então eu fui obrigada a migrar para os autores de moda. E aí eu enfrentei o primeiro preconceito com a universidade, né? Porque as publicações na área de moda são tidas como superficiais, são tidas como floreio. E na verdade são trabalhos muito bons. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, James Laver, né, A Roupa e a Moda, é belíssimo, ele passa por vários períodos históricos, tem imagens maravilhosas de pinturas, em que você consegue presumir como aquelas pessoas se apresentavam, se vestiam no século XIX, no século XVII, graças a um trabalho de curadoria dele muito legal. Tive que ler sobre filosofia de moda, psicologia de moda, o que leva as pessoas a consumirem as roupas, a adotarem determinadas aparências. Na parte de história, eu encontrei esse livro ótimo aqui da Gilda de Mello Souza, O Espírito das Roupas, que fala da moda no Brasil no século XIX. Esse aqui também é muito bacana, né? Como você em a Folha de Parreira, a curiosa história da moda, mais resumidinho, mas muito bom em termos históricos. Esse aqui, O Reflexo no Espelho também. Esse aqui era legal porque ele tinha as modelagens. E o melhor de todos, na minha concepção, que foi feito por uma historiadora que depois se especializou na área de moda, essa daqui, Por Dentro da Moda. Ele tem toda uma discussão bibliográfica desde o século XIV, do século XV, quando começou uma história das cores, quando começou a estudar a aparência, assim, obviamente o rigor historiográfico que nós temos hoje. Ela passa pelos análises, 3 gerações dos análises, e nos atualiza, pelo menos naquele período de edição do livro, o que era mais moderno em termos de história da moda. Apesar do meu trabalho não ser um trabalho de história da moda, que não existe moda na antiguidade, lembre da preocupação com o anacronismo, eu não posso afirmar que existe moda na antiguidade, porque moda é um conceito, é uma estrutura que surgiu a partir da Revolução Industrial, tá? Da necessidade da nobreza se diferenciar da burguesia, especialmente, que era quem podia pagar. Então, na medida que a nobreza adotava uma determinada aparência, a burguesia corria, entre aspas, para adotar essa aparência, copiar cabelo, cores, modelagem, e novamente a nobreza se distanciava, criando uma nova modelagem, adotando uma nova maneira de usar aquelas cores, aqueles tecidos. É nesse momento da época moderna que surge a moda. Então, antes disso, eu não posso falar em moda, mas eu posso falar de história do vestuário. Eu posso falar de história do costume, né? Costume, a palavra inglesa, né, para roupa, para indumentária.
eu posso falar numa história das aparências, numa história das indumentárias, tá? Tem que ter muito cuidado. Isso foi uma crítica que eu recebi de alguns colegas, alguns pares, para o meu trabalho ter muito cuidado, porque a linha tênue entre uma história da moda no período em que não existe essa estrutura era muito grande, tá? E aí, como ficou o meu conceito de aparência? Após ler não só esses daqui, mas outros autores os principais, e dialogando, né, com história da joalheria, e, enfim, dialogando com essa galera toda, eu cheguei no conceito que a aparência seria o somatório do corpo, da vestimenta e dos adereços usados por um agente ou por um grupo social de acordo com o pertencimento destes a determinada categoria. E estes elementos estão de acordo com uma construção social. Então, se vocês pegarem esse conceito e aplicarem em qualquer período histórico, vai permanecer. Eu não estou dizendo que é moda, eu não estou dizendo que precisa de uma estrutura industrial, eu não estou dizendo que é dado a um determinado grupo ou não. Eu estou afirmando que um agente ou um grupo vão adotar determinada aparência, que é conformação física, vestuário, cabelo, adereços, cor da pele, tatuagens, enfim, de acordo com o grupo que ele pertence, e ele vai exercitar. Por isso que é um agente, ele age no meio, exercitando, mantendo essa aparência, tá? Toda aparência possui como objetivo inserir o agente ou esse grupo em uma determinada categoria e, fruto dessa conformação estética, passar mensagens não verbais sobre seus valores e práticas. Ao trajar-se de determinada forma, os agentes exercitam comportamentos esperados pelo grupo ao qual pertence e dos grupos distintos desse que se identificam pela diferença. Ninguém aqui vai de biquíni num casamento dentro de uma igreja. Né? Ao mesmo tempo, nós sabemos exatamente quando tem vocês aí, então, que é região muito próxima de praia, vocês sabem exatamente quando tem um gringo, você vê aquela pessoa vermelha dos pés à cabeça, usando aquelas cores claras, chinelão, bandeirinha do Brasil, você já sabe que é. Então, assim, de alguma maneira, ainda que a pessoa tente burlar isso, ela traz em si marcas de pertencimento ou não pertencimento àquele local, àqueles grupos. A aparência traz isso. Tá? Logo, pela aparência, é possível identificar status social, riqueza, situações de luto, pertença a grupos, etc. Tá? Bom, e aí qual foi a minha documentação? Eu continuei no teatro, porque eu amo, mas dessa vez eu saí do Euripides. Além do Euripides, eu voltei para Sófocles e para Ésquilo e trabalhei as tragédias e as comédias, porque são tão maravilhosas e trazem muitas informações. Também Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, Heródoto com Histórias e Tucídides, A Guerra do Peloponeso. Então, se vocês lembram lá no início da minha fala, lá na monografia era Platão, Aristóteles e os Válidos. Mestrado, Tragédias vencedoras de Eurípides, que já era maior e eu ainda flertei um pouquinho com a filosofia. Agora, no doutorado, olha o tamanho da minha natureza documental. E, novamente, utilizando uma metodologia de análise. Por que trabalhar tantos dentro da documentação textual, por que tantos tipos? Eu precisava das peças das tragédias, porque tanto tragédia quanto comédia trariam elementos de indumentária no texto. Eu não sei se vocês já passaram por essa parte do curso de antiga de vocês, mas o teatro grego, eles utilizavam máscaras. Eu não via o rosto do ator. E ele tinha que se trajar e ele deveria ser reconhecido por todos, desde a primeira fileira até a última. E não raro, o texto traz a informação no texto daquilo que estava encenado. Então, eu presenteio você com essa tiara de ouro. Porque a pessoa que está lá na última fileira do teatro, lá no alto do morro, não vai ver com riqueza de detalhes a tiara que está na mão do ator. Então, ele precisava falar, eu presenteio você com essa tiara de ouro. Então, o texto teatral traz muita informação de indumentária. Eu chego aqui utilizando os meus adornos de esposa. Você está usando trapos. Isso é muito rico, então eu não vejo a imagem, porque mesmo na cerâmica grega é uma criação de ceramista, mas eu tenho acesso à informação direta no texto. Isso é fantástico, tá? Então eu não poderia deixar de trabalhar o teatro. Hesíodo dos Trabalhos e os Dias é uma grande análise de como deve ser a administração do campo, a importância do trabalho, como passar do cumprimento das obrigações. E lá também aparece tanto esposas quanto cidadãos a respeito da aparência. Heródoto, Histórias, que é uma delícia de ler. Se vocês não leram, até o final da universidade vocês precisam ler. É uma falha de formação se vocês não lerem Heródoto e Homero, tá? No mínimo ali de antiguidade grega. Histórias são vários livros, cada livro dedicado a uma musa,
E ele conta o quê? O início, né, a origem, o embrião e todo o desenrolar das guerras greco-pérsicas. E ele vai lá na origem, aí ele pergunta para outro, que ele não sabe, ele completa. E Heródoto faz o que a gente chama de uma geografia, de uma etnografia do espaço grego. E ele traz informações de egípcios, de persas, né, os medos, como são chamados, das Amazonas. Você tem um catálogo maravilhoso de cor da pele, altura, situações de luto, situações de guerra, descrição dos escudos, das apresentações bélicas das diversas sociedades que conviveram com os gregos. É uma delícia. E lá ele traz muito detalhe, é muito detalhado a descrição de Heródoto. Embora discutível, uma vez que saibamos que ele completa essas lacunas, se eu tenho outras fontes documentais para cruzar, eu posso... Opa, isso aqui só aparece em Heródoto. Vamos colocar em stand-by. Não, isso aqui aparece em Heródoto, isso aqui aparece na tragédia, isso aqui aparece em Hesíodo. Além disso, Tucídides, que diferente de Heródoto, que conversa com um com o outro, do que ouviu dizer, completa e tudo mais, o Tucídides só inclui no seu relato aquilo que ele viu ou que a pessoa com a qual ele conversa presenciou. Então já é um rigor científico. Cruzar Heródoto com Tucídides, então, é ótimo, porque você consegue mapear, apesar deles falarem de períodos históricos distintos. Heródoto fala das guerras greco-pérsicas, enquanto Tucídides está falando da guerra do Peloponeso. Você tem alguns elementos ali que são comuns e é possível cruzar, tá? E aí eu construí esse quadro, tá? Criei, depois do conceito de aparência grega, comecei a buscar na documentação quais eram os elementos de uma aparência grega, dito pelos próprios gregos, e o que era uma aparência bárbara, ou uma suposta aparência bárbara. Primeiro que a aparência grega ela é apolínea, ou seja, ela é equilibrada, ela é com medidas exatas. A aparência bárbara sempre aparece de maneira não apolínea, sempre de forma desmedida. Enquanto que os gregos são moderados, são justos, o texto teatral traz muito isso. Eles são sempre muito simples, eles são sempre moderados. O bárbaro ele é sempre faustuoso, ele é sempre exagerado, né? Inclusive não utilizando na leitura grega uma aparência, uma conformação de roupa, de maquiagem e tudo mais, de acordo com o evento que eles estão inseridos, tá? Vocês vão ver isso à frente. Nós temos ainda a questão da nudez das vestimentas. Isso aparece nos dois lados, só que a nudez para o grego ela tinha um determinado sentido e para o bárbaro era outro completamente diferente. E obviamente o grego falava mal no sentido, né, de maneira geral, condenava essa nudez bárbara no conceito em que ela se inseria, e a vestimenta da mesma forma, e havia demarcação de gênero também nas duas, algo considerado feminino e masculino. Contudo, todos esses elementos, no lado bárbaro, é sempre confuso, é sempre desordem, é sempre de alguma maneira não alinhada, tá? E aí, eu percebi, e outros autores, inclusive o próprio Todorov, da importância, né, da teoria, a aparência bárbara, ela não estava se apresentando para mim na condição de pesquisadora pelo próprio bárbaro. Todas essas informações que eu trouxe para vocês são leituras gregas, é o grego falando do bárbaro. Não é um persa contando para mim, não é um egípcio contando para mim, não é um fenício contando para mim, um mesopotâmio contando para mim, um sumério, não. É um grego que olhou um egípcio, que olhou um persa, que olhou um romano e falando dele na sua própria leitura. Logo, a aparência bárbara é uma construção helênica. E isso amplia e dá sentido a muita coisa. Porque, se vocês lembram do conceito de identidade e alteridade, eu só sei quem eu sou porque eu olho para o outro que não sou eu. Eu sei que eu sou grega porque eu olho para o outro e vejo que ele é egípcio. Eu sei que eu sou preta porque eu olho para o outro e vejo que ele é branco. Eu sei que eu sou ateniense porque eu olho para o outro e vejo que ele é espartano. Então, ao olhar roupas, teoricamente, faustuosas, exageradas, desordenadas, é numa leitura grega, porque o bárbaro olhando o grego provavelmente acharia muito sem graça. E os bárbaros eram montados no ouro, gente, era brinco, era estampa, os gregos mais moderados nesse sentido. Logo, a aparência era um critério definidor de identidade, ao menos num primeiro contato entre gregos e não gregos. E aí eu trouxe algumas passagens do texto para vocês verem, eu trouxe todas, que é impossível, para vocês entenderem isso. Isso aí é uma tragédia, os persas de Ésquilo, a rainha Tossa, que é a mãe de Xerxes, do persa, diz assim: assim venho do palácio adornado de ouro. Isso é o ator falando, tá?
o ator vestido de rainha Tossa diz: assim venho do palácio adornado de ouro. Então imaginem um efeito cênico de um palácio todo adornado em ouro. Dânalo. Aparecem no navio varões com negros braços, fora das túnicas alvas de ver. Então eu já sei que a descrição que ele dá, esses homens são negros. Em Filoctetes de Sófocles, o coro. Esperarem, vamos ver o que esses dois homens, um nauta é marinheiro, e outro com jeito estrangeiro querem. Na descrição, quando a gente lê a cena toda do teatro, né, em Filoctetes, eles estão muito longe. Não dá para saber que era realmente um marinheiro e realmente um estrangeiro. O que nos leva a supor que o jeito do estrangeiro era a aparência. Porque até aquele momento, esse estrangeiro, que na verdade é Odisseus, que está se aproximando de Filoctetes para conversar com ele, ele não havia mencionado nada, ele não havia se apresentado, ele não havia dito quem ele era, tá? E aí, uma comédia de Sófocles, Os Cavaleiros. Como o podemos reconhecer? Que roupa ele usa? Como ele está agora? Nas tragédias troianas de Eurípides. Aí ela está passando, gente, um senhor esporro na Helena, porque o palácio de Troia caiu por conta da guerra, as troianas se transformam em escravas, Helena retorna ao seu casamento com Menelau, e antes dela retornar para Menelau, a época dá um esporro bonito na Helena, olha isso. Teu corpo adornas ao saíres com teu marido, olhas para o mesmo céu, figura desprezível. Era necessário humilde, em trapos de pétalos, de horror tremendo, de cabeça raspada, viris, mais modéstia do que imprudência, adotando por causa dos erros anteriores. Então ela está dizendo assim, olha só, tá vendo? Isso aqui tudo que aconteceu em Troia é culpa sua. Como é que você tem coragem de aparecer aqui toda montada, toda armada, toda bonita? Era para você comparecer à frente do palácio com suas piores roupas, para refletir na sua aparência a ruína que você trouxe a esse palácio. E é muito bacana, desarrumados, tiaras no chão, roupas rasgadas. Isso é muito bacana, existe uma correlação nisso. Teseu na tragédia Hipólito de Eurípides. Porque então tem uma fronte cingida com folhas trançadas, infeliz peregrino, coroa de folhas. Ainda em Persas, pareceu-me que duas mulheres bem vestidas, uma parametrada com véus fésticos, outra com dóricos, viessem à minha vista, mas notáveis que a de hoje no porte e na beleza perfeita, irmãs do mesmo tronco. Uma habitava a Grécia e a outra terra bárbara do sorteio recebidas por pátria. Então, ela está narrando duas mulheres que estão chegando para ela, existe uma descrição aí e ela consegue descrever que uma é grega e a outra não é. A tragédia de Hans Aristófanes, Hércules. Não é possível conter o riso quando eu vejo uma pele de leão sobre um vestido de mulher. Vestido aí, na verdade, a tradução mesmo é peplos, que era uma roupa específica feminina. O que significa isso? Que relação há entre um coturno e uma clava? Por que terras andastes? Então, olha só, se a gente só quebrar essa frase, né, essa passagem. Não é possível conter o riso. Pele de leão. Pele de leão é um símbolo de bravura, inclusive é um signo que nos ajuda na cerâmica grega a identificar quando Hércules está sendo representado por conta do leão de Nemeia, que ele executa nos 12 trabalhos. Então a pele de leão, que é um signo masculino, não pode ser utilizada junto com uma roupa feminina. Olha o gênero aí aparecendo. Outra. Que relação há entre um coturno e uma clava? O coturno é um sapato utilizado somente nas representações trágicas. Era uma bota utilizada pelos atores. A clava é como se fosse um grande porrete, também utilizado por Hércules nos seus 12 trabalhos. Era uma arma, também utilizada em caçadas, né, para abater grandes animais. E aí ele conclui, esses elementos todos juntos não faz sentido para um grego. Então, por onde você andou? Em que terras você esteve? Para estar vestido dessa maneira? Aonde esse tipo de aparência é possível? Porque da onde eu venho, isso não faz sentido. Olha como é que o texto fala. Mas para falar, gente, você precisa fazer as perguntas. E aí, ó, a Irapidil, eu trouxe para vocês, né, algumas modelagens. Esse é o Kiton, que era uma roupa tanto masculina quanto feminina. Aqui é como o recorte de tecido era feito. Nós temos aqui algumas pregas que ficavam sobre os ombros, ó, parte dos braços e dos ombros. Essa parte aqui aberta era essa daqui, e toda essa lateral era costurada. Tá? Todos vocês podem fazer um Kiton, se vocês quiserem. E você adornava com cinto, tá? Isso aqui é uma representação em 3D. Essa
uma clâmide, que era uma espécie de manto utilizado especialmente pelos viajantes e os homens, tá? Então você tem um grande retângulo, geralmente adornado na ponta, com listras, e um broche que segurava. Tá? Então você poderia aumentar ou diminuir aqui essa distância dependendo do tamanho do ombro. E ele caía assim na pessoa. Muitos utilizavam só esse manto, especialmente os atletas voltando das práticas esportivas. Tá? O exomes, que era uma espécie de túnica também, que eu poderia utilizar substituindo o quiton, especialmente os hóplitas. Novamente, você tem um retângulo, ele fica drapeado nessa parte, porque o ombro fica por fora. Ó. Então, amarra-se aqui em cima, há uma sobra de tecido aqui, e você utiliza com cinto. Esses desenhos que vocês estão vendo, ó, só esse aqui não, mas esse aqui são retirados de cerâmica. Né, a pessoa que fez essa catalogação, ela redesenhou determinadas cenas dos vasos em que as modelagens aparecem bem mais nítidas. Tá? Esse é o rimation, que você podia usar sobre o quiton, tá? Tanto homens quanto mulheres, que é isso aqui, ó. Enquanto a clâmide parava aqui, no meio da perna, o rimation vinha até embaixo, e você poderia inclusive se cobrir, tá? Você literalmente se enrolava no rimation. O péplus, que era um traje tipicamente feminino, inclusive nas Panateneias, que são as festas em honra a Atena, que aconteciam todos os anos, e as grandes Panateneias, que aconteciam de 4 em 4 anos na polis de Atenas, né, a estátua de Atena, quem aí já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, afinal usam péplus lá no templo do santuário, aquele péplus, aquela estátua existe, tá lá em Atenas, existe. E aí as moças, as adolescentes, havia um sorteio público e elas teciam o péplus que a Atena usaria naquele corrente ano. Então, de uma Panateneia até a outra Panateneia, a estátua usava um péplus bordado, tá? Era belíssimo, tinha detalhes em ouro, estampas. E aí você tem aqui, ó, 2 broches que seguravam a parte aqui dos ombros, uma sobra de tecido que ficava à frente do peito, o cinto e ia até os pés. O pétasus, que era um chapéu utilizado pelos viajantes, de abas bem largas por conta do sol, e que você poderia passar tanto atrás quanto prender no queixo, tá? Tá vendo? Aqui tem 2 faixas. No caso dos adornos femininos, você possui os sacos, que são esses paninhos aqui, tá? E eles eram, você podia amarrar, fazer um coque e passar o cabelo, tá? Você poderia utilizar tiaras. Quando as moças eram solteiras, os cabelos ficavam soltos. No momento que elas se casavam, os cabelos obrigatoriamente ficavam presos. E adicionado aos sacos, existe uma estrutura aramada, né, de ferro, que era colocada no interior do cabelo e que fazia essa projeção. Por isso aqui que vocês estão vendo, continuam sendo os sacos com estampas, a utilização das tiaras, ok? Mas para manter esse coque pontudo, havia como se fosse uma arame por dentro do cabelo, tá? As coroas de folhas que a gente viu lá na citação da documentação, olha, diversos, tá vendo? Esse aqui, ó, coroas, mesmo na representação muito simples. Olha o detalhe aqui do vaso. As coroas são indicadores de que são atletas, e que são atletas vencedores. Se você venceu uma competição esportiva em alguma polis, Esparta, Tebas, Atenas, não importa. Se você venceu uma competição esportiva, você recebia como premiação não medalhas, mas uma coroa de folhas na folha da planta que tem associação com aquele deus. Então podia ser folha de louro, poderia ser folha de oliveira, no caso de Atena, Aipo, então Poseidon, Zeus, Atena, Hermes, por aí vai, né? Dionisos, né? Folhas da árvore da videira, e por assim vai, tá? Enquanto os atletas não recebiam a coroa de folhas, eles utilizavam uma fita de algodão, vermelha ou branca. Então, acabou a competição esportiva, o juiz entregava uma fita branca ou vermelha, e o atleta utilizava até o final da competição, dos dias de competição, aquela fita. Na cerimônia de premiação, tirava-se a fita e entregava a coroa de folhas. Tá? A nudez, que é um elemento também muito forte. Todos os vasos que nós encontramos homens nus, a gente
já sabe que eles são atletas, porque se forem guerreiros, eles, além da nudez, vão estar utilizando escudo, vão estar com elmo, vão estar com lanças. Cenas assim que aparecem homens nus sem armas, são cenas de práticas esportivas. Então aqui a gente tem o disco, né? Tem o enxadão, isso aqui é um atleta. Repara na proporção de formas. Pode ser um halter, o tronco, a noção de movimento que aparece nessa ânfora, inclusive essa é uma ânfora panatenaica. Então foi dada de presente ao vencedor da competição de corrida, tá? E a nudez aparece. A nudez é muito valorizada entre os gregos, né? O cidadão grego não tinha vergonha de expor o seu corpo mediante outro cidadão. Se um homem tinha vergonha ou entrava no impasse de não demonstrar o seu corpo frente à solicitação do evento ou do corpo cívico, significava que ou ele tinha alguma situação que ele deveria esconder, ou ele não estava em conformidade física. É óbvio, gente, que isso são modelos. A realidade é que existiam pessoas com todos os formatos físicos, todas as preparações físicas. Mas o que era valorizado, o que era euforizado, era essa demonstração pública da aparência da nudez masculina em eventos esportivos. Tá? Aqui nós temos cenas de luta, aqui nós temos cenas de salto em distância. E repare, não sei se vocês conseguem ver, coroa de folhas, está com a coroa, está com a coroa. E esse aqui, apesar de vestido, ele tem um motivo para estar vestido. Ele é o treinador. Então, aqui, nessa representação desse vaso, é um demarcador de que, hierarquicamente, esse jovem aqui é superior a esses dois. Porque ele é um atleta vencedor, provavelmente com mais prestígio, e por isso está autorizado a treinar esses outros dois. Por que eu sei que eles são atletas? Porque eu tenho toda uma catalogação, né, de arquivo, de arqueologia, de estudos na área de esporte e na área grega, que já fizeram essa relação. Nudez, rapazes jovens, instrumentos esportivos conformam o atleta. E isso reforça quando eu vou para a documentação textual e percebo que esses mesmos elementos aparecem. O cruzamento da documentação é um complemento. E aí, olha como é que os bárbaros são representados. Olha como é que é absolutamente oposto. Enquanto eu tenho a nudez, olha como eles são totalmente vestidos. Olha as estampas. As armas, isso aqui é um arco. Chapéu. As listras. Então os bárbaros, eles não se vestiam assim, os persas, os não gregos, né? Eles não se vestiam dessa maneira? Não estou afirmando isso. Mas isso é uma representação grega. Isso é uma leitura do que o grego enxergava. O grego viu como um bárbaro se apresentava, um ceramista representou ou atendeu uma descrição feita por um cidadão. Aqui são duas amazonas. O ar, a ausência dos seios. Novamente, o chapéu diferente, tá? Olha o detalhe na estampa. O rosto, queixo, nariz, você percebe que não é grego. Se eu vou voltar aqui um pouquinho, olha o perfil. Quando a gente avança, o formato de rosto é outro. Não são gregos. Uma cena de batalha, e aqui um grego e um persa. Olha a diferença. Como descobrir, ou pelo menos supor, né, quais animais eram encontrados na antiguidade? Olha aqui, um camelo. Novamente, estampas, muitas informações, adereços diferenciados, tá? Esses vasos, muitas das vezes, gente, tem esse tamanho aqui, tá? Alguns são um pouquinho maiores, dependendo do uso que esse vaso tem, se é para óleos, se são para perfumes, vinhos. É isso. O que eu queria destacar com vocês é a riqueza do trabalho da Vanessa, né? O trabalho dela, primeiro a humildade que ela tem de falar da própria pesquisa, mas é uma pesquisa que já, durante a nossa graduação, ela já nos espantava pela capacidade que ela teve de articular documentos muito diversos. E ela fala com
fosse natural. Exatamente. E documentos que tradicionalmente não falam sobre, e objetivamente, não falam sobre moda. Quando é que você vai pensar que Platão, Aristóteles e todas as comédias falam sobre moda? Na verdade, não falam. O que faz ela indagar sobre essa vestimenta é o olhar dela, é a pesquisa, é a problemática de pesquisa que ela construiu. Ela vai ligar do celular para falar com a gente que a internet dela caiu. Então o problema foi lá, graças a Deus foi aqui. E o trabalho dela, ela não falou, mas na graduação ganhou uma menção honrosa da universidade, né? Chegou até na concorrência que tem entre as iniciações científicas. O meu foi indicado, mas não passou para a segunda fase, eles não entenderam a minha proposta de pesquisa. Eu fui incompreendida, para não dizer que foi racismo, mas ela... Mentira, desculpa, não estava bom, né? O dela foi até a última fase, assim, tamanha riqueza dos detalhes, né? Uma coisa que eu vou perguntar, e vou pedir para ela falar um pouquinho, se ela conseguir conectar, não sei se ela vai conseguir, eu espero que consiga, é sobre o amarrar dessa documentação toda, né? Primeiro, como é que ela conseguiu amarrar todas essas questões de pesquisa, esse fio condutor, né, de tudo isso, ao ponto de não generalizar na leitura da documentação. Porque, na verdade, ela tratou de documentos tão diferentes, tão vastos, tão diversos, né? E o que talvez algum professor aqui de teoria, ou até eu mesma, falaria o seguinte: olha, é muita documentação, né? Você não vai dar conta de trabalhar essa documentação toda, mas ela deu conta. Muito embora seja importante dizer que ela tenha feito esse percurso todo no doutorado quando ela tinha mais tempo. Quer dizer, você tem 4 anos de pesquisa e você consegue, então, alinhavar todas essas e ela sempre tem um tema à frente. Sim, sim. Sempre tem pesquisa. Vocês querem colocar perguntas? Vocês querem tudo? Eu queria só perguntar da representação das Amazonas, olha aquela no final. Ela passou assim por cima, eu fiquei tipo, isso é Sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar com ela mais um pouquinho aqui, vou ver se ela consegue parecia conectar. muito homem, a Amazônia, não é? Esperem só uns minutos pra gente reconectar e vocês fazem as perguntas. Pô, justo andar melhor. Meu Deus, eu tenho tudo que essa pergunta. Tá tocando, ela tem que entender. Sou eu que atendo? Não, é ela, né? É ela. Oi, foi. Isso! Eu já tava aqui quase dançando. Tá configurando a porra. Peraí, eu vou botar aqui meu telefone deitado. Fica ruim a imagem assim? Eu tô Não, tá torta pra bom. vocês? Só tô ficando nervosa que tá mexendo, mas eu tô ouvindo você. Porque ela tá ajeitando o celular. Mas eu sou torta? Não, ou você tá não? perfeita, tá linda, tá diva, bafona. Nossa, eu tô vendo vocês agora super bem. Caraca, a minha câmera do meu notebook é muito ruim. Gente, eu tô vendo tudo com vocês agora. Deixa eu te mostrar, A Rivinha, Agora ela vai escrever. Olha, gente, adorei isso aqui no canto, com essa camisa meio persa. Olha só, gente. Você mesmo. Gente. Vanessa, minha flor, olha, eu quero te agradecer, Vanessa, porque é engraçado, a gente estudou juntas por tanto tempo e eu não lembrava mais da tua pesquisa lá do início, lógico, né? Enfim, não lembrava. Peraí, o som, o que aconteceu? Foi o cabo. Voltou. Eu não lembrava da tua pesquisa e uma coisa que a gente comentou aqui, que eu comentei com eles, é da riqueza do teu trabalho, né? Porque mesmo na graduação, quando você apresentou o teu projeto de graduação e a monografia e tudo mais, você fez um trabalho hercúleo com aquelas tragédias, não, as comédias de Eurípides, não foi? As tragédias, né? Isso, as tragédias. Você fez um trabalho hercúleo e, assim, foi muito bom você ter apresentado isso para os alunos, porque eu não te falei, mas você fala agora, hoje, na verdade, você falou com alunos de segundo período. Tô vendo vocês, né?
Rapidinho. Deixa eu só voltar a minha internet e vou habilitar aqui o meu Wi-Fi. Tá. Peraí. Tomara que não caia. Não, tô olhando aqui. Não vai cair não. Em nome de Jesus. Vai caiu o negócio quando acabou a aula. Você viu que a gente teve... Não é, menina? Foi um negócio aí que aconteceu. Acho que o Carlos, na semana passada, falou sobre magia. Então ele fez um negócio. Ele fez aí, ó. Olha aí. Foi Aí voltou. O povo aqui tá zoando, que foi o Carlos que fez a mandinga. Tranquilo. Então, Flor, a minha questão, na verdade não é uma questão, né? Eu achei legal você ter falado essa estrutura de pesquisa, porque você falou e continua a falar agora com alunos de segundo período. Alguns, só tem uma. Não, mentira. Tem dois alunos, tem dois, três agora, que são de outros períodos. Mas a maioria das pessoas são alunos de segundo período. E eu tenho insistido com eles desde o início, na verdade a cada disciplina minha, eu insisto em trabalhar com eles algumas estruturas de avaliação, sabe? Eu tento fugir das provas para que eles entendam que a antiguidade não tem nada a ver com questões que você responde de forma escolar. A antiguidade não é nada disso, né? É uma temática de pesquisa farta, ampla, dinâmica, que ajuda a gente a entender melhor o nosso cotidiano, né? Essa tua apresentação das aparências, desse estudo, né? Dessa trajetória de estudos que culminou no estudo das aparências, né? Nossa, a gente pode usar essa mesma metodologia, pensei agora, para problematizar, por exemplo, vários, eu vou falar aparelhos, mas não é por falta de um conceito melhor. Sim. Mas uma vasta indumentária que caracteriza, por exemplo, o homem nordestino, a família sertaneja, que tradicionalmente se coloca, né? Então, quer dizer, você fala de uma temática de pesquisa que não tem nada a ver com a história política, com a economia, com aquela generalização de sociedade, que a gente está misturando tudo num balaio só como se não tivesse diferenças. Então, assim, eu fiquei muito emocionada mesmo, sabe, com a tua fala, porque você mostrou para elas e eles uma antiguidade que eu não mostrei na disciplina obrigatória de propósito, né? Porque eu quis, não foi de propósito, porque eu quis trazer especialistas, e daí a ideia do ciclo de videoconferências, né? A tua pesquisa, a riqueza, a profundidade da tua pesquisa, nós não conseguimos ver num artigo, né? Então, assim, a gente poderia ter pego um artigo seu, eu poderia ter pego um artigo seu, colocado aqui para a turma ler, eles iam ler aquele artigo, aquele recorte, mas eles não iam ter noção do todo, né? Quer dizer, é muito diferente a gente ouvir o especialista, ouvir a estrutura de pesquisa e que eles possam aprender esse caminho metodológico da construção de um objeto de pesquisa, que não é fácil, mas que é diário, é cotidiano, né? É metódico. E por isso que a gente tem que gostar tanto, né? Exato. Se não gosta da pesquisa, você não aguenta essa linha. Exato. E aí, assim, só para fechar minha fala e abrir para quem quiser perguntar, porque eu sei que tem algumas perguntas aqui já me falaram. Esse semestre, a gente está finalizando a disciplina de Antiga 2, que é Grécia e Roma, com seminários. Né? Eu dividi a turma em grupos e cada grupo está fazendo um seminário, mas não é um seminário, é um seminário com uma pimentinha de alguém que foi do LIA. Tem que ter um coisa. Conte mais sobre isso. Pois é, tem que ter uma pimenta. E o seminário, assim, eles escolheram uma temática. Em cima dessa temática, eu fiz uma reunião ou duas, dependendo do grupo, de orientação para a elaboração do seminário. E eles definiram uma documentação sobre o tema e uma bibliografia de apoio. E no seminário eles vão analisar e vão apresentar, ou devem apresentar, como esse tema ele pode ser pesquisado. Então, assim, é apresentar a documentação disponível, a historiografia disponível,
E aí acho que tem um grupo que vai trabalhar com gênero, o outro vai trabalhar com prostitutas, outros vão trabalhar Legal. com escravidão. E aí eu queria ter colocado práticas esportivas. Tem um grupo que vai fazer prática esportiva de noite. E, enfim, é demonstrar um pouco, talvez dar uma pincelada dessa ideia de pesquisar a antiguidade, né? Então, muito obrigada, Vanessa, pela tua generosidade. Eu que agradeço o convite. Ah, que isso. Gente, eu sei que eu falo rápido, mas assim, eu tinha 50 minutos. Essa é minha. Então, olha só, eu vou colocar aqui, vou abrir para as perguntas. Eu tenho uma pergunta, eu já vou começar com essa, mas eu vou abrir para os outros. A minha pergunta é muito objetiva, porque eu falo demais e você sabe. A minha pergunta é a seguinte, é mais uma pergunta pensando neles do que pensando em mim, né? Você trabalhou tanto no mestrado quanto no doutorado, acho que mais até no doutorado, documentos muito diversificados, né? Documentos muito diversificados. Ela falou para eu levantar que está filmando. Então tem que fazer Então tá bom. Alguma coisa, mantenha. Eu vou até me esticar aqui, vou ficar aqui na... Você trabalhou com Porque eu não documentos... sou obrigada, eu vou ficar linda. Isso. Vanessa, é um evento acadêmico. Olha só, você trabalhou com documentos diversos, né? E como você fez para não se perder no meio dessa documentação toda? É uma primeira pergunta. Segunda pergunta para você, né? Para ti. Você viu a questão das aparências em documentos que, no primeiro olhar, nós não vemos nada relacionado a isso. Tanto na filosofia quanto na comédia e tudo mais. Qual foi a importância da metodologia para te ajudar a apurar o seu olhar, encontrar essas passagens e não generalizar? Ou seja, não tomar aquilo que um documento diz como uma verdade absoluta. Tá? Vou passar agora para um aluno para poder não ficar só comigo. Tá, eu estou anotando aqui as dúvidas todas, aí eu respondo. Tá, isso. A gente daqui a pouco faz uma resposta em bloco. Perguntas. Não me derruba. Pergunta por mim que eu tenho vergonha. Qual é a tua pergunta, Carol? Sobre Não, pergunta você, ela é legal. a caracterização. Fala, Vivinha. Pronto, já. Aqui você tá morto. Peraí, deixa eu... Mas eu sou, eu tento, na verdade. Você tá me ouvindo? Tá. Meu nome é Ana, eu tô no Sim. terceiro período. Eu estou perdida já. É só a questão do final da sua apresentação, que você mostrou as imagens das Amazonas. Eu queria saber como é que foi a identificação disso, se tinha na documentação e tudo mais. Porque você passou meio assim por cima e parecia homens ali, então eu fiquei meio na dúvida, era só isso. E obrigada. Mais perguntas, gente? Pessoal de gênero que vai apresentar sobre mulheres, pessoal que vai apresentar sobre mulheres, sobre prostitutas. Você pode chegar aqui porque tem que falar aqui para ela ouvir. A gente não está ouvindo, mas ela está ouvindo. Então, meu microfone. Vai, Vitória. Meu nome é Clara, eu estou no segundo período de História. Eu queria saber sobre a sobreposição de gênero quanto ao teatro. Se era só uma sobreposição masculina ou se teria ao contrário, a sobreposição da mulher nessa questão teatral. Sobreposição? Desenvolve mais um pouquinho. O que você quer dizer com sobreposição? É o lugar da mulher nesse sentido do teatro. Tá. Meu nome é Pedro, eu estou no segundo semestre e eu queria saber em relação às vestimentas. Eu estou inclusive no seminário sobre prostituição e sexualidade. Eu queria saber como era a relação entre as vestimentas da cidadã ateniense, da mulher abelha e das prostitutas. Perdi o som de vocês. Perdi o som de vocês. Foi dona Vai falando aí, vai falando. Voltou. Fala de novo. Eu queria saber se havia uma diferença entre as vestimentas da cidadã, da mulher abelha, que cuidava do oikos, e das prostitutas, tanto as cortesãs quanto as prostitutas de bordéis mesmo. Se havia uma diferenciação e se as cortesãs, como prostitutas de luxo e participantes dos simpósios,
se elas se vestiam igualmente como as cidadãs daqui. Tá. Vanessa, como são muitas, você responde e aí depois a gente abre mais, pode ser? Pra você não se perder. Pode ser. Tá? Vai lá. Se bem que eu tô anotando aqui, tá tudo anotado. Tá, Se então, eu quiser. alguém com mais perguntas ou mais perguntas? Deixa eu ver onde. Aqui, minha filha. Olha, eu tô respondendo mais perguntas aqui do que a minha vida inteira de ciclo de debate. Querida, isso aqui é ciclo, isso aqui é o FRN, meu bem. Isso aqui é isso aí. querida. Tá pensando que os cariocas. Fala pro Fábio. Meu nome é Oyara, estou desvelada, eu acho. Eu quero saber sobre as vestimentas nas festas. Se nas festas a elite se vestia de forma mais detalhada, mais ricas, e as que viviam mais, como se fala, Camadas populares. mais populares. Humildes. Sim, mais humildes, se elas também se exaltavam nessas belezas, se nas formas das festas eles usavam suas vestimentas melhores ou não, no dia a dia, alguma coisa assim, entendeu? Vai lá, Chuchu, manda a brasa aí. Vou falar pro Fábio agora, ciclo de debate tudo online, entendeu? Vai ter audiência, tudo quanto é lugar, vai ser um negócio espetacular. Bom, vamos começar aqui, anotei as dúvidas de vocês. Primeiro a sua, Irã, diversos documentos, como eu fiz para não me perder. Isso. Uma das coisas que o Fábio mais falava, e não só o Fábio, as bancas, né? Tanto a monografia, que não é uma banca que a gente passa, pelo menos lá no UFRJ não foi, não sei como funciona aí na UFRN, mas só os professores leem, né, o TCC, a monografia, e aí tanto nas bancas de qualificação de mestrado quanto de doutorado e na defesa, mas especialmente na qualificação, eu tive que cortar a documentação, porque chegava um ponto que eu tinha muita coisa, eu tinha muitas referências, e vocês vão perceber isso ao escreverem os trabalhos de vocês, né? Quanto mais documentação a gente tem, parece que abre mais leque de pesquisa de uma maneira absurda. E você precisa fazer mais de notas de rodapé, e você precisa ter mais indicações bibliográficas. Então, uma hora eu tive que parar. E eu parei porque o Fábio falou assim, para, chega. Esse foi o primeiro. Foi o curto e grosso, chega, acabou, tá bom. Mas eu fui um pouco prática, eu não sei se a melhor palavra é essa, mas prática e chata no sentido de, eu li a tragédia, exemplo, a tragédia, né? Eu estava lendo uma tragédia. Se o verso não fosse explicitamente tratando sobre aparência, eu não trazia para pesquisa. Era esse dado prático. É claro que a gente pode abrir aí uma pergunta. Poxa, mas existe a questão da vestimenta metafórica, né? Um estado de espírito de uma personagem, ou de uma determinada situação, e metaforicamente trazer o elemento da aparência para aquele contexto, para aquela cena, sim. Mas isso aparece, quando isso ocorria, aparecia na documentação. Muito amplo. Então, em alguns casos, por exemplo, eu cheguei a ler Homero, mas aí Homero estava muito distante do meu período, e aí o Fábio cortou para o doutorado. E aí tem uma cena linda da Andrômaca, quando o corpo de Heitor, né, Heitor perde a batalha contra Aquiles, e Aquiles, num gesto, arrasta o corpo de Heitor ao redor do Palácio de Troia. E a cena é horrível. E aí a Andrômaca entra em patos e começa a arrancar os cabelos, se jogar no chão. Toda aquela descrição física eu separei. Então, aonde tinha informação de cabelo, roupa, cor da pele, qualquer atributo físico, eu separava. Não era físico, deixava um pouco nebuloso, eu pegava a passagem inteira. Faz alusão, de uma maneira um pouco mais ampla e superficial, à aparência ou ao jogo de identificação por intermédio da aparência? Sim, tá. E eu tinha uma tabela separada que eu deixava ali, talvez para reforço da hipótese, caso fosse necessário. E não. Mesmo ampliando o universo da citação, não passa a informação que eu quero, eu descartava. Esse rigor no texto me ajudou muito, porque, como você falou, eu saí do Heródoto, fui para o Tucídides, do Tucídides fui para a tragédia, da tragédia fui para a comédia, fora Píndaro, que eu não trouxe, mas eu também utilizei a poesia de Píndaro por conta das competições esportivas. Então, se eu não tivesse o dado muito explícito da aparência, eu ia ficar perdida.
Então, é isso mesmo. Está trazendo uma informação sobre alguma roupa, tom da pele, o tipo do escudo, as cores dos adereços, se estava com fita, se estava nu, se não estava, eu usava. Se aquela citação não trazia esse dado, eu simplesmente não utilizava. Até porque, aplicando a metodologia, e aí emendando na sua segunda pergunta, né? Como é que a metodologia me ajudou? A metodologia de análise foi cotejamento de todos esses corpora. Então, se eu selecionasse absolutamente tudo, o meu método de pesquisa, que são determinadas palavras-chave para a montagem daquela tabela, determinadas situações em que a aparência era valorizada ou não valorizada, euforizada e desforizada, os contextos em que ela aparecia, eu não conseguiria fechar, o quadro da metodologia não fecharia. E aí no anexo da tese, isso também na tese, no mestrado e na monografia, tem tabelas e mais tabelas de citação. Aí eu fazia uma coluna em que está documentação, o nome da documentação, citação, segunda coluna, terceira coluna, euforizado ou desforizado, quarta coluna, um atributo. E aí, de posse dessa tabela, é que eu parti para a escrita do capítulo. Então, teve que ser espartano, entendeu? Porque se não é, eu não corrigo no trocadilho, né? Espartano, vamos dizer. Principalmente porque muitos alunos, muitas alunas e alunos, eu tenho me forçado a falar homens e mulheres, sabe? Por uma questão política que eu estou assumindo. Sim, claro. Então, concordo. muitas alunas e alunos acabam, às vezes, se indagando, mas por que eu tenho que ter um problema de pesquisa? Por que eu tenho que ter uma problemática de pesquisa? Né? A problemática está aí no que você falou, né? Aquilo que norteia tudo. Então, a análise da documentação ela já é comprometida a partir da sua problemática, né? Vai lá, manda ver. Exatamente. Se você sempre complementar a sua fala, se você pegar um texto, né, e aí, Homero, o que tem de trabalho historiográfico sobre Homero, gente, é muita coisa. Você analisa Homero, e eu vou citar o meu universo próximo. Eu tenho análise de Homero na questão funerária, que são pesquisas aí da Bruna, da Renata, do Lia. Eu tenho a análise das idades, que é uma pesquisa do Alexandre, né? Então, como existem os valores sobre o idoso, sobre o jovem. E eu pego o Homero, eu encontro informações a respeito da aparência de troianos, de aqueus, de espartanos. Então a documentação é a mesma. Se vocês não possuem uma pergunta principal, vocês vão ler aquele texto como vocês leem um romance. Que tudo bem, mas as informações pertinentes àquele trabalho só vão aparecer se vocês perguntarem essa documentação. E por isso que a gente bate tanto na palavra documentação. A palavra fonte tem a ideia de que é uma fonte que joga informação. Uma hora aquilo vai secar. A documentação não se esgota, você só troca a pergunta e ela vai te responder. Tem ou não tem essa informação? Ocorria ou não ocorria? Você precisa de mais ou menos documentações para ir nessa sua hipótese. Não tem fim. Daqui a 50, 100 anos, as pessoas ainda estarão fazendo trabalho sobre Homero. Meu Deus. Pensa, gente. Gente. Meu Deus. Não faz isso comigo, não. Não é tão bom. Peraí, gente. Não desiste. Eu não desisti semana passada, não vou desistir agora. Calma que a gente vai chegar. Ela já vai responder. É a internet dela que não tá boa, a nossa tá ótima. Você vira o computador, ela não tá me vendo. Atende, Vanessa! Tá você, mas tá eu não. Continua respondendo, querida. Deve ter sido uma Foi. falta de conexão. Vai lá. Aqui eu fiz minha conexão, mas tá ok. Então não fui eu que inventei essa análise, né? Não fui eu que trouxe essa análise. Isso já estava definido, inferido por um conjunto de pesquisadores que, reunindo aqueles símbolos e cruzando com a documentação textual, esta sim, que traz informações a respeito das Amazonas, que eram mulheres guerreiras, que eram mulheres que estavam ligadas que estavam ligadas ao universo bélico, que não possuíam um dos seios e que sabiam atirar com arco e flecha. Então a documentação, ela traz isso, documentação textual. E aí eu encontro um conjunto de vasos, eu não, o arqueólogo, né? Os arqueólogos, os historiadores, encontram um conjunto de vasos que
falam justamente que trazem essas imagens. Então você cruza. E cruzando a documentação, você consegue descobrir que se tratam de Amazonas, tá? É claro que essas análises podem estar equivocadas. Não raro, um ou outro vaso é recatalogado. Quando você pega o Corpus Vasorum Antiquorum, que é um catálogo de imagens de vaso separado por temática, às vezes um determinado vaso sai de uma categoria e vai para outra. É difícil, mas acontece. Algumas cenas de mitologia que foram catalogadas como mitologia, na verdade são cenas de teatro, e aí recebe uma nova catalogação. Então acaba sendo um trabalho muito bacana e você vai 80% a 90% de certeza de que aquela catalogação está correta, tá? E muitas das vezes o mesmo vaso poderia servir para várias pesquisas. Então eu tenho um vaso com temática de Amazonas, mas se aquelas mesmas Amazonas, no fundo do vaso fosse branco, eu já sei que é um vaso funerário. E aí a gente abre novamente o leque, a documentação permite esse tipo de coisa, tá? Respondi a sua pergunta, ok? Sim, obrigada. Bom, a questão do gênero. Gênero no teatro, se havia uma sobreposição da mulher, o lugar da mulher no teatro. A sociedade ateniense é uma sociedade muito masculina. A sociedade grega é uma sociedade muito masculina, muito masculinizada. É uma sociedade muito falocêntrica, tá? Caramba, então os gregos são os machistas. Não. Machismo e feminismo são conceitos recentes. Contudo, a gente pode falar, sim, que era uma sociedade muito falocêntrica, em que o espaço público era pensado para os homens e o espaço privativo para as mulheres, o que não implica das mulheres estarem circunscritas somente a espaços privados, em que elas não circulassem nos espaços públicos, em que elas não tivessem algum poder e lugar de fala mediante o que aquela sociedade autorizava e permitia a elas. Tá? E muitas das vezes até burlando. Então eu gostei muito quando o rapaz falou, a mulher abelha, isso é um modelo, mas a gente tem a mulher aranha, a gente tem a mulher cadela, dentro daquela catalogação feita, e assim, são modelos, gente, a vida real é outra, tá? Fiquei curiosa. Mas voltando pro estado. Fiquei curiosa com a mulher cadela. Fiquei muito curiosa. O que está acontecendo com a atividade? A mulher cadela é aquela mulher que late muito, fala muito na cabeça do homem, reclama demais. Late, 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 late. Isso está mais presente nas peças teatrais, não é? É a representação das peças, não é? Exatamente, exatamente. A mulher abelha, a Mélissa, né? A mulher no lar é aquela que não se sobrepõe ao marido no modelo, mas na vida, da documentação ali, no real da documentação, a gente percebe que muitas não são. E na verdade ninguém é, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui tenta, eu pelo menos tento, a Irã tenta, tentamos ser as melhores professoras, um modelo de professora. A vida real é totalmente diferente, né? Vamos combinar. Voltando para o teatro. Sim, então numa sociedade falocêntrica, numa sociedade masculina, o teatro também refletiria isso. Então, primeiro que nós não temos atrizes, nós temos atores. Homens representam papéis de mulheres e de homens, de crianças, meninos ou meninas, de deuses masculinos e femininos. Esse é o primeiro lugar. Segundo, muitas das vezes, por isso que eu gosto muito de Eurípides foi um autor que deu espaço à fala feminina mediante a sua fala. É um homem falando sobre mulheres, mas dando espaço às mulheres. Então, as dores das mulheres, tem uma passagem linda da Medeia, que ele diz que é muito honroso aos homens morrerem na guerra, e que as mulheres é relegado à vida doméstica e que o risco da mulher morrer no parto. Mas ela preferia guerrear 3 vezes com lança a parir uma única vez. Olha o poder de força dessa fala, né? Eu, Medeia, né? E ela é uma mulher bárbara, então aí você já pode pensar 500 milhões de coisas, ela não é grega. Então ela é uma mulher bárbara que vive numa sociedade grega e que, portanto, deveria se enquadrar, não quero chegar a mulher, de tomar todas as guerras do que dar parir uma única vez mediante a dor que uma mulher sente. Então Eurípides trouxe esse espaço. Ainda que não sejam atrizes, não se tenha registro de autores de tragédia, mulheres, autoras, né, mulheres, em que isso não se observe, há um espaço de atuação feminino. Algumas vezes as mulheres aparecem como
pérfidas, como portadoras da metis, da astúcia, daquela que engendra, daquela que engana, daquela que burla. E aí eu não posso categorizar e afirmar, olha, as mulheres só aparecem assim, porque é uma infinidade de textos. Se você pegar o Seste, que é a conhecida como a melhor mulher, a mais bela esposa não, a melhor esposa, a mais bela esposa é Helena, a melhor esposa que um grego poderia ter, blá, 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 mesmo ela vai burlar no teatro, no palco, a personagem ancorada na mitologia, vai burlar o modelo Mélissa. Daí Eurípides é esse grande espaço. Mas se você pega Jocasta com Sófocles, ela enfrenta Édipo em diversos momentos. Ó, fica quieto aí, por que você está preocupado? O Laio foi morto por não sei aonde. Tá afligindo seu coração para quê? Então elas têm um espaço de fala, elas têm um espaço de atuação, mas a gente não pode perder de vista em nenhum momento que esse espaço de fala e de atuação é por intermédio da boca de homens, pelas linhas e texto de homens, numa sociedade pensada e projetada, em primeiro lugar, para os homens. Tá? Diferenças, né, vestimentas diferentes entre a cidadã e as prostitutas de luxo de bordel, com certeza. Né? Primeiro, há uma pesquisa, eu não vou lembrar o nome do autor, em que ele fala da qualidade dos tecidos. Os poucos tecidos que sobreviveram, os poucos sapatos, os trapos mesmo, de pétalas, de Kiton, dão conta de que alguns eram bordados e outros não. Então, quanto mais fosse linho, algodão de primeira linha, de uma tecelagem mais fina, ou com métodos de tecelagem mais complexos, era uma roupa, um tecido, portanto, mais caro, logo uma roupa mais cara e, obviamente, que circulava nos espaços das elites. Não se deve perder de vista duas coisas. Primeiro, as mulheres faziam as próprias roupas para o grupo doméstico, mas não são todas as mulheres, são as mulheres das populações, da sociedade de maneira geral. Tá? Essa mulher, tendo acesso a um tipo de tecido um pouco mais trabalhado, um pouco mais rebuscado, sim, faria uma roupa melhor e utilizaria em festivais públicos, nas grandes festas em honra aos deuses, nas Olimpíadas, nas competições que elas pudessem assistir de lírica, de poesia, as procissões aos templos, embora eles não entrassem nos templos, eles ficassem ao redor dos templos, sim, eles se arrumavam muito bem. Agora, as mulheres pertencentes à elite, embora soubessem tecer, não teciam. Elas compravam ou as suas escravas teciam para elas. E óbvio que a qualidade de tecelagem, de tecido, de acabamento era infinitamente superior. Associado a isso, nós temos joias, nós temos maquiagem, elas utilizavam batom, utilizavam o nosso correlato, né, blush, havia pó, havia delineador, não é uma invenção nossa, os egípcios já utilizavam para a parte medicinal. Então, sim, mas não era só a roupa, perceba, roupa, sapato, braceletes, brincos, broches, bordados, as cores, né, dependendo da cor, era caro, um tingimento. Então, sim, havia com certeza diferença em eventos e entre categorias sociais, isso demarcava. Se vocês assistirem qualquer filme de antiguidade, por pior que seja, a gente vai perceber que há essa apropriação. Se vocês assistirem Troia, o último agora que foi lançado, com todos os erros históricos, se você perceber como Helena aparece adornada em Troia, Andrômaca aparece adornada em Troia, e como as criadas aparecem, as escravas, é absolutamente distinto. Isso acontecia, era fato. No filme Alexandre, no filme Gladiador mesmo, né? Então sim, isso acontecia, isso era fato, tá? Próxima pergunta a respeito das prostitutas. Se isso acontecia com as cidadãs, óbvio que aconteceu com as prostitutas. E muitas delas aprendiam a tecer. As prostitutas muitas vezes eram meninas que foram abandonadas, porque era esperado que os casamentos dos filhos fossem os homens, né? E aí ninguém pode inventar que vai ter um menino ou uma menina. Me dá uma filha aí, por favor. Isso não existia, né, gente? Desejava ser uma menina, podia haver um menino e vice-versa. Então, as famílias que não queriam ter meninas, essas meninas eram abandonadas e elas eram recolhidas pelas proxenetas, que eram as prostitutas donas de bordéis, e com essas mulheres elas aprendiam a tecer, aprendiam a dançar, aprendiam a récita, aprendiam a arte do seduzir. E nessa tecelagem aprendida nos bordéis, muitas delas faziam as próprias roupas. Quando se transformavam em prostitutas de luxo, porque as proxenetas eram prostitutas de luxo e, portanto, eram donas de bordéis de luxo,
sim, elas tinham mais adornos. O peplos, o quiton, os adereços, as joias. A apresentação delas era muito luxuosa. Mas se você fosse para uma prostituta de Porto, né, chamadas pornaias, porné, era como as prostitutas que vocês com certeza já viram em diversas avenidas da sua cidade, como eu e Irã já vimos várias vezes aqui em algumas avenidas do Rio de Janeiro, em que você vê que não estão bem vestidas dentro ali do poder aquisitivo e do público-alvo que elas atendem, né? E sim, entre as cidadãs e as prostitutas havia diferença de indumentária. É claro que a prostituta também usava um peplos, também usava um quiton, contudo, esperava-se da esposa uma certa moderação. A maquiagem não era muito carregada, as joias eram de acordo com o seu status social, com o poder aquisitivo do seu marido. As prostitutas estão aí para seduzir. Então elas estão sempre muito perfumadas, muito maquiadas. E isso aparece na cerâmica grega, né? Nas cenas de simpósio, nas cenas de banquete, quando elas não estão nuas, praticando lá, trabalhando, né? Elas estão tocando flauta e elas estão ricamente adornadas, porque só que frequentam os simpósios as prostitutas de luxo. Então sim, havia com certeza diferença de representação, de adorno, de aparência entre as esposas, entre as prostitutas e entre a esposa com as prostitutas, tá? Poder aquisitivo, gente, dinheiro define muita coisa. E por último, se há questão de diferença, né, das vestimentas das festas da elite da população, com certeza, né? O meu comentário vai parecer super preconceituoso, mas eu juro que não é. Se vocês forem num casamento de uma família que tenha posses no estado de vocês, eles vão escolher uma igreja cara, o vestido da noiva será caro, a recepção, os convidados, muitos provavelmente estarão de vestido longo, alguns até de gala, smoking, por conta do local, do bairro e da classe social a qual aquela família pertence. Uma família